A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse dia é festivo para o Brasil, primeiro domingo do mês de setembro de 2025, 7 de setembro de 2025. Eu quero abordar algo que é importante para todos nós cristãos, mas para fazer isso, peço que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante, onde o apóstolo menciona um dos graves problemas que a igreja cristã enfrentava já no primeiro século, na época em que os próprios apóstolos estavam vivos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 12: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Esse foi o ataque à fé cristã na era apostólica. O ataque a um fato, ao fato da ressurreição. Mas isso aconteceu há 20 séculos. E hoje? Qual é, depois de 20 séculos do cristianismo estar presente na história da humanidade, qual é o ataque hoje? E aí vamos para a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 1 a 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 4, onde está registrado: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, o apóstolo nos mostra que o ataque à fé cristã nos últimos dias será um ataque ao fato, assim como foi um ataque lá no início, um ataque ao fato da ressurreição. Isso não foi algo inventado. Assim também, a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus, sofre também, o apóstolo diz, sofrerá também ataque. Isso está acontecendo hoje, um ataque a essa volta. E por quê? Porque assim como a ressurreição faz parte da esperança do cristão, nenhuma religião nos mostra que os mortos haverão de ressuscitar. Somente o cristianismo
acredita nessa loucura, entre aspas, loucura. Se nós perguntarmos na rua, nas pessoas, vai chegar um momento em que diz, não, mas não é bem assim, você tem que entender que a ressurreição é uma figura de linguagem, né? Então, os únicos que acreditamos na ressurreição da carne somos os cristãos. Nenhuma outra religião. Todo o resto das religiões humanas inventadas por gente ensinam coisas boas. Eu não digo que, essas religiões malvadas ensinam barbaridades, ensinam coisas boas. Você tem que ser uma boa pessoa, tem que ajudar o seu próximo, tem que cuidar dos animais. Qual é a religião que ensina? Você vai pegar uma faca e vai sair esfaqueando as pessoas assim na rua? Nenhuma, não tem uma, né? A única que ensina que o cristão vai ressuscitar é o cristianismo. A única. Né? E assim como houve um ataque a fé cristã, né? Na sua raiz, agora que estamos todos aguardando a volta do Senhor Jesus, que isso é o que está registrado em Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Tito 2,13. Há um ataque direto a essa bendita esperança. E essa bendita esperança, de acordo com Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Seremos arrebatados. Mas isto é em cumprimento à promessa do Senhor Jesus, que encontramos em João 14. João 14, os versículos de 1 a 3, onde o próprio Senhor Jesus conforta os seus apóstolos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas... Nas nossas Bíblias aparece uma tradução que não é errada. Está certa a tradução, mas não é a palavra apropriada. Porque uma morada pode ser um barraquinho por aí, é uma morada. Uma caverna na pedra, na encosta de uma montanha, já serviu de morada para muita gente. Morada é uma coisa. A palavra que aparece aqui é mansão. João 14, 2, na casa de meu Pai há muitas mansões. Isso que está no original em grego, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, Tessalonicenses 4,17, seremos arrebatados nos ares, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o cumprimento daquela promessa do próprio Senhor Jesus. Não se turbem, não fiquem tristes porque eu vou embora. Eu vou embora para preparar-vos lugar, e quando isso estiver pronto, eu voltarei e vos tomarei. A palavra usada aqui em João 14:3 é paralempsomai.
O que é isso, pastor? É grego, paralemsomai, né? E significa tomar para si mesmo. Na nossa tradução, né? Na nossa tradução aparece como levarei, tá? Mas em grego, o que deveria aparecer como tradução seria e vos tomarei. Tá? Qual a diferença entre paralemsomai e harpazo? Harpazo é a palavra lá de Tessalonicenses 4,17, seremos arrebatados. Né? Paralemsomai, seremos, vos tomarei. Qual a diferença entre as duas? João 14,3 está descrevendo o que o Senhor fará, Ele nos tomará. E em Tessalonicenses 4,17, Paulo descreve como nos vai tomar. E aí nos faz lembrar daquilo que o próprio Paulo escreveu aos Coríntios. Né? Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Esse é o harpazo. E harpazo é uma palavra que foi traduzida aqui em Tessalonicenses 4,17 como arrebatamento. Mas o que está detrás dessa palavra, o conceito detrás dessa palavra é... Nós precisamos descrever algo. É como um pai que vê seu filho no asfalto e esse pai olha que está vindo um carro e esse pai se joga, pega seu filho assim no ar e sai, né, rodopiando os dois. Esse pai não teve cuidado de pegar o menininho. É uma criança, deveria pegar com todo cuidado. Gente, estava vindo um carro, ele teve que se jogar e pegar assim. Esse é o harpazo. Isso é o como vai ser. A palavra harpazo indica um pegar assim. Soa feio dizer pegar violento, mas é a ideia que harpazo apresenta. E eu vou citar as 14 passagens que aparecem no Novo Testamento. E eu vou fazê-lo porque eu sei que muitas pessoas acompanham a pregação e fazem como se fosse um estudo bíblico. Então, as passagens que aparece a palavra harpazo no Novo Testamento são Mateus 11:12, Mateus 12:29, Mateus 13:19, João 6:15, João 10:12, João 10:28, João 10:29, Atos 8:39, Atos 23:10, 2 Coríntios 12:2, 12:4, 1 Tessalonicenses 4:17, Judas 23 e Apocalipse 12:5. E tem mais outras 4 passagens que são passagens em que há uma variante da palavra, mas essas 14 citações são onde aparece harpazo, e todas elas transmitem essa ideia de um arrebatar rápido, tá? Tem a ideia da rapidez e tem a ideia de, como eu disse, não é agradável, mas violento. Tá? É como quando uma pessoa está na rua, sem prestar atenção, com o seu celular, e de repente, em um abrir e fechar de olhos, o celular já foi. Porque um querido eleitor
estava querendo tomar sua cervejinha e harpazou o celular da vítima. Mas a vítima tem a culpa, porque deixando essa bobagem aí da nossa época. Harpazo é isso. Arrebatar. O que o Senhor fará? O Senhor nos tomará. O que fará? João 14:3. Eu voltarei e vos tomarei. Está escrito na palavra. Como o Senhor fará? Aí vem Tessalonicenses 4:17. Será um harpazo. Um abrir e fechar de olhos. Não dá tempo nem para dizer um ai. Então, embora muitos tentem dizer, não, é bobagem, essas são está na palavra de Deus, está escrito. Temos também o testemunho patrístico. Na teologia, quando a gente vai para o seminário e estuda muitos pais da igreja, eu pesquisei e encontrei alguns. Clemente Romano, no ano 96, ele dizia: a esperança da ressurreição e a vinda gloriosa do Senhor. Então, a igreja cristã primitiva tinha isso, sempre presente. São Inácio de Antioquia, ano 110, ele se referia ao amor na vinda de Cristo. Amor na vinda de Cristo. Santo Irineu de Leão, ano 202, escreveu sobre a ressurreição e o arrebatamento, exatamente a palavra harpazo, como sendo a esperança da vinda de Cristo. São Cipriano de Cartago, ano 258, escreveu sobre a vinda de Cristo, chamando-a de nossa bendita esperança. São Efraim o Sírio, no século IV, ano 300 e pouco, século IV. Ele escreveu sermões apocalípticos e ele descrevia os santos sendo levados nas nuvens como cumprimento da bem-aventurada esperança. Então, assim como a ressurreição do Senhor foi atacada na tentativa de desacreditar a base da nossa fé já na época dos apóstolos, nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 ao 20. Assim também, neste presente momento, aparecem os que se opõem ao nosso apego à bendita esperança. Se opõem. Não querem, não gostam disso. Não gostam dessa ideia. Assim como as pessoas lá no primeiro século, devido à influência do mundo da época, que era o mundo greco-romano, onde para eles era um absurdo a ressurreição, e mesmo dentre os chamados cristãos diziam, não é bem assim a ressurreição da carne, eles negavam. Assim também hoje há aqueles que se opõem à bendita esperança. Não gostam da ideia de que o Senhor vai vir e resgatar o seu povo, a sua igreja. Não gostam. Porque eles nos colocam: quem você acha que é? Quem você acha que você é tão especial que vai se ver livre de tudo que está vindo pela frente? A questão não é nos acharmos especiais, a questão é crer na bendita esperança, crer na promessa do próprio Senhor Jesus.
Quando tudo estiver preparado, pronto, eu voltarei e vos tomarei comigo. Não é? E o apóstolo Paulo nos menciona a bendita esperança lá em Tito 2,13. A bem-aventurada esperança. Não é? O que eles propõem é que não, todo mundo vai passar pelas pragas descritas em Apocalipse, todo mundo vai apanhar, cristão, não cristão, todo mundo vai sofrer. Isso não é esperança. Isso não é esperança de maneira alguma. Né? Assim como nós pegarmos o primeiro ataque, não, um dia a morte vai levar para todo mundo, todo mundo vai morrer, ninguém vai ressuscitar. Acabou com o cristianismo. O cristianismo está fundamentado na base da ressurreição. O Senhor Jesus ressuscitou. Que nada, não ressuscitou, ninguém ressuscita. Era o ataque que a igreja cristã, os próprios apóstolos, tinham que enfrentar. Porque na cabeça dos ímpios greco-romanos era um absurdo pensar que a alma, que tão boa, iria voltar para o corpo e ressuscitar. E hoje, o que estamos vendo? Hoje o que estamos vendo é aquilo que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, versículos 1 ao 4 do capítulo 3, diz, né? Os escarnecedores que virão nos últimos tempos e dirão que nada, que Jesus vai voltar, coisa nenhuma, não volta nada, vai todo mundo apanhar. Que coisa, né? É igual a mesma reação lá do primeiro século. Inimigos, né? Inimigos declarados, né? Tanto fora da igreja, como, tristemente, pessoas que se identificam como cristãos, mas rejeitam a doutrina do arrebatamento, como se essa doutrina não tivesse base bíblica. A igreja primitiva também teve, dentro da própria igreja, os que diziam, não houve ressurreição, Cristo não ressuscitou. Inimigos, não só fora, dentro da própria igreja cristã, negavam a ressurreição. E assim também hoje, nós estamos nessa situação. Inimigos, escarnecedores, fora da fé cristã, fora da igreja, dizendo que nada, Jesus vai voltar, faz séculos que vivem achando que Jesus vai voltar, não vai voltar nada. Tá bom, são inimigos, são de fora. O mais triste é os de dentro, que se dizem cristãos e não acreditam na bem-aventurada esperança. A nossa esperança é que em qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, que é o que está registrado na palavra de Deus. Que Deus nos conceda permanecermos firmes nesta bem-aventurada esperança. O Senhor Jesus voltará e nos tomará consigo mesmo, para que onde Ele estiver, nós estejamos também com Ele para sempre, segundo as suas palavras. Que Deus nos fortaleça, nos fortifique, nos faça permanecer nisto, pela sua graça. Amém. Amém. En mí, oh Deus, um puro coração, renova em mim espírito reto,
Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Esse dia é festivo para o Brasil, primeiro domingo do mês de setembro de 2025, 7 de setembro de 2025. Eu quero abordar algo que é importante para todos nós cristãos, mas para fazer isso, peço que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante, onde o apóstolo menciona um dos graves problemas que a igreja cristã enfrentava já no primeiro século, na época em que os próprios apóstolos estavam vivos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 12: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Esse foi o ataque à fé cristã na era apostólica. O ataque a um fato, ao fato da ressurreição. Mas isso aconteceu há 20 séculos. E hoje? Qual é, depois de 20 séculos do cristianismo estar presente na história da humanidade, qual é o ataque hoje? E aí vamos para a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 1 a 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 4, onde está registrado: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, o apóstolo nos mostra que o ataque à fé cristã nos últimos dias será um ataque ao fato, assim como foi um ataque lá no início, um ataque ao fato da ressurreição. Isso não foi algo inventado. Assim também, a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus, sofre também, o apóstolo diz, sofrerá também ataque. Isso está acontecendo hoje, um ataque a essa volta. E por quê? Porque assim como a ressurreição faz parte da esperança,